verdade, o padre colocou já muito bem aí. Tem mais um detalhe, tem uma diferença também na compreensão. Eu vou falar de um judeu chamado Paulo em relação a outros judeus da época. Porque o cristianismo nada mais é do que uma dessas divisões do judaísmo. A gente não pode negar as nossas raízes judaicas. A pior coisa que houve no cristianismo Sim, porque Jesus era judeu. E aí, a pior coisa que houve no cristianismo medieval é dizer que ser cristão era não ser judeu. Eu tenho até uma posição comigo, talvez o meu amigo Padre Joãozinho vai discordar, mas tem até uma tese na Gregoriana sobre isso, de Samuel Bacchiocchi, que a troca do Shabat pelo domingo se deu nos primeiros séculos para um antissemitismo. Quando você pega algumas igrejas cristãs ali que queriam a todo custo provar que eles não eram judeus. E começaram então a se reunir num dia depois do Shabat. Mas Paulo, na época, já sentia essa dificuldade, Joãozinho, de testemunhar para um judeu o que aconteceu com ele de Yeshua. E Paulo descreveu o seguinte, em 1 Coríntios 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz é loucura, né? E ele fala o seguinte, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios, tá certo? E quando a gente vai para Romanos, vem a principal diferença. Tá falando da linguagem da cruz, né? Exatamente. Eu vou deixar até minha cruz aqui. A cruz é loucura. Vou colocar a cruz aqui no meio. E não é só para o judaísmo da época, não. Porque na época que Paulo escreveu isso, cruz era uma coisa tão terrível, que tem um texto de Cícero tentando defender um homem chamado Rabirus. E Cícero falou que a palavra crux não deveria ser pronunciada diante dos ouvidos de um romano, porque crux era um xingamento em latim. Então falar que o Messias morreu crucificado é uma coisa tão... Na época era uma mentalidade tão ridícula como se eu falasse que um homem santo de Deus morreu de overdose. Caramba, ninguém pesado, aceitava isso, era muito, muito duro. E maldito é aquele que morre no madeiro, tá lá na Torá. E Paulo dizia o seguinte, Romanos 5, verso 12. Porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E Paulo continua dizendo em Romanos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então a diferença aqui é o seguinte, na visão de Paulo, a salvação não é meritória. O Rabino foi muito coerente com realmente o pensamento judaico. É meritório. Eu guardo a Torá, ou a lei, para ser salvo. Na compreensão paulina, as minhas obras não podem... Não é para ser salvo. Quando Deus criou o ser humano na sua imagem e semelhança, ele colocou características divinas dentro desse ser humano. Fala, o intelecto. Então nós somos uma partícula divina. Quando ele sopra a alma, vai par beapap nishmat chaim, nós somos o quê? Quem sopra, sopra de dentro para fora, né? Manda na far, medilei na far, fala o Zohar HaKadosh, a obra máxima da Kabbalah. Então a vida é uma partícula divina. Então Deus está dentro de cada um de nós. Então para que essas duas, a criatura se conecte com o Criador, ela precisa se parecer com ele. Então, assim como ele é por si próprio, nós também vamos adquirir esse mérito por nós mesmos, através dos preceitos. Isso, exatamente. Através dos preceitos. Esse é o ponto. Vai gerar a conexão. Na visão de Paulo, esse mérito não pode ser adquirido por mim mesmo. Essa é a diferença. Ah, tá. Né? O mérito, ele é da morte de Cristo na cruz do Calvário, morte intercessória em nosso lugar. Que pelo judaísmo não. Pelo judaísmo é cada um vai plantar. Essa é a diferença. Inclusive tem uma frase, o seu quinhão já está lá, você precisa só plantar para colher os seus frutos, para colher os frutos do futuro. É só essa diferença sutil que eu queria colocar, a diferença. As obras não são o meio, né? Eu usei a palavra salvação aqui, que é uma palavra mais cristã até, né? As obras não são o meio nem a causa da minha salvação, mas o resultado dela. E essa leitura de Paulo, ela vai muito em Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele teve uma vida pregressa, devassa, você sabe disso, não estou desrespeitando Santo Agostinho aqui, quem lê Confissões. E ele falou assim, parece que tem um poder ruim em mim que me aponta para coisa errada, porque quando eu era criança, tá nos Confissões, eu queria roubar as peras da casa do vizinho para comer. Por quê? Era fome? Não, tinha comida na minha casa. Era vontade de comer pera? Não tinha pera na minha casa. Era o velho homem que...